Isso aí. Estamos gravando aqui. E aí, Ju? Tudo bem, querido? Hello, Jojo, tudo bom? Tudo Eu tô fazendo só ótimo. live desgrenhado porque eu tô no meio da obra. Então Mas os, é assim os, que o povo gosta. os cachos não estão definidos, tá tudo cabelo de louco, Ah, né? se você não falasse, eu nem ia perceber, Ju. Tá É, ótimo. mas ô Joyce, você tá trabalhando com negócio sagrado feminino, tem esse negócio, né? A gente tem uma imagem tão distorcida da gente mesmo. Eu, Uhum, eu sempre fico infelizmente. tentando ajeitar o cabelo, ajeitar. Eu falo assim, nossa, meu Deus, meu cabelo tá uma bosta. E a pessoa fala assim, não, Não, seu cabelo tá como sempre. Aí você não sabe se isso é bom ou ruim. eu chamo de caraminhola da cabeça. A gente tem essas caraminholas que estão ali o tempo todo, né? Ai, Alimentando sempre total. essa imagem negativa, que precisa melhorar, que isso não tá bom, que não tá bom. Que só faz diferença na nossa cabeça, né? A gente é tão Exato, distorcido. Mas eu tô bem. exatamente. Tirando isso, eu tô agradecendo que a nossa live ainda não é 4D, porque eu tô assim, ó, rodela de pizza, terrível. Mas explica o porquê, Ju. Conta, vai. O que você tá fazendo por aí? Já conta, Porque pessoal. nós estamos na sede do círculo, né? A primeira Olá. sede física da escola. Então tem pintor, tem instalação de ar-condicionado, de piso, a galera cuidando dos morcegos do forro. Tá uma bagunça aqui em Curitiba, mas até no comecinho de março a gente já vai estar com a escola operando, com espaços terapêuticos operando, Maravilha. espaços de trabalho, de reunião pública, de cursos. Dizem as más línguas que Joyce Elisa deve passar por aqui. Dizem, não sei. Se alguém me perguntar, eu nego. Se disserem que fui eu que disse, eu nego. Mas disse que ela vem. Então, Tem planos aí, hein, pessoal? Fiquem tem, atentos. Fiquem atentos que em breve vai surgir. você viu que ela deu até uma balançadinha, tipo Fat Family na cabeça, né? Tem planos aí, pessoal. Planos aí. Eu gostei. Vou treinar. Quando você vier, a gente faz chamada. É o nosso código. E aí, Ju? Você faz direitinho, pô. Você viu? Menina, deve ser a Kundalini, porque eu nunca fiz isso aqui e de repente estou fazendo. Viu? Aí, um novo talento Deu, descoberto. deu ruim pra minha Kundalini. Só pode ser. A minha Kundalini tá fazendo alguma cagada aqui, não é possível. Não, mas vamos dizer que você tá se conectando com a energia feminina, né? Do ano da lua, que é Não, 2023. tá no rally rola então, né? Ai, meu Muito Deus, não, bom, muito bom. não dá pra fazer live séria com o Ju, gente. É sempre assim. Ai, mas a vida já é muito séria, a gente precisa É rir um bom dar pouco. risada, né? Também Você sabe gosto. que o protocolo de mediunidade de efeito físico da Spiritual Science Foundation, que fez um intercâmbio muito grande lá com outros grupos de mediunidade de efeito físico na Europa, eles pressupõem um ambiente leve e muito divertido, né? Ai, que A gente, demais. a gente participou em novembro com um casal de alemães lá na Espanha de algumas reuniões de mediunidade de efeito físico, que é uma área de pesquisa nossa do Círculo que a gente curte bastante. E a gente ficou surpreso, Joyce, porque é o ambiente completamente no blackout, né? Só umas fitinhas luminosas para identificar os objetos que acabam levitando ou fazendo algum efeito. Mas a playlist parecia playlist de festa de casamento. Tocou Macho Nossa, Macho Man, tocou It's Raining Man, sério? tocou. Nossa. Parecia uma festa, e a gente ria e dava risada, e quanto mais a gente ria, Aham. era engraçado que quanto mais a gente ria, aí entrava uma música mais suave, tipo um Hey Jude ou Love's All You Need. Aí todo mundo cantava junto e aí o fenômeno acontecia. Fenômeno Nossa, assim como levitação de um tambor, o tambor bateu no meio da reunião, caramba. tinha um sino dos ventos que sacudiu, né? E foi muito legal porque ele estava num ponto específico da sala, esse sino dos ventos, e tocou. E quando nós pedimos para a equipe espiritual tocar de novo, o sino tocou em todos os cantos da casa, da Nossa, sala, de fiquei até diversos arrepiada agora. pontos. Era uma coisa muito louca.
E engraçado, porque uma energia diferente, né? Eles falam que nós brasileiros somos muito do mental mediumship, mediunidade mental, né? E que a mediunidade física, ela pressupõe essa energia. Então, por exemplo, a energia da dança que você trabalha tão bem, a energia do riso, né? A energia da arte, essa energia que é física, né? Que mexe muito, inclusive, com energias da Kundalini, etc e tal também. Essa energia, ela é combinada num blend de energias, né? Que mistura energia cósmica e energia da natureza, né? A telúrica, né? E a energia dos grupos. E aí produz o fenômeno físico. Então, é uma coisa muito legal. Rindo, menina, rindo, dando Que risada, demais. Bem dando diferente daquilo que a gente gargalhada. está acostumado, né? Essas A gente reuniões acha sempre que tem muito que sérias. fazer Ave Maria e Pai Nosso para começar a reunião, pá. Pode rezar também, Ave Maria e Pai Nosso, mas eu estou dizendo assim, a mente é soberana, né? No final Uhum. das contas, a mente é soberana. Mas a gente deu uma viajada forte no assunto. Então, né? É Mas sempre tudo assim, Joyce. contribui. É, Nossa, a não gente tem jeito. viaja muito, Joyce. Se a gente fizer. Quando você vier aqui pro Círculo, eu vou abrir uma garrafa de vinho, nós vamos fazer uma live tomando Ih, um vinho. não vai prestar. Vai ser tipo aquele happy hour depois do Congresso do Círculo que nós fizemos. Até o Ananias dançou vira-vira. Ai, foi divertidíssimo. Nossa, Você foi sabia muito que o bom. Ananias dançando vira-vira foi parar na Europa, né? Sério? Aham, Ah, não acredito. aquele vídeo foi parar nos alunos do Círculo da Europa, fez o maior sucesso. Aí chegamos lá, faz oficina de mediunidade, aí a gente inventou, eu inventei, na verdade, um passeio de vó que ia até Fátima, né? Fomos cantando vira-vira no ônibus até Fátima. Foi um mico Nossa. total, menina. Porque eles tinham visto Ananias. Como assim? Com Ananias? Como Aham. assim você cantou com Ananias e com a Joyce e não quer cantar com a gente? Todo mundo quer ficar com a Ananias, não tem jeito. Foi. Ai, legal, Ju. Bom, então vamos falar, né, da nossa live aqui. Quer dizer, que não é É, live, na verdade, é nosso bate-papo, né? Tá como tá que live aqui, nem mas não é live. Ô, Jô, tá que nem sessão de atendimento que a gente faz, né? 7 minutos de amenidades, aí agora a gente tem que falar do assunto. Agora a gente tem que falar do assunto. Uma hora a responsabilidade chama, né? Então vamos lá. Agora vamos falar do assunto, beleza. Não, mas quando eu atendo, eu faço isso. É 10 minutos de amenidades. E todos os meus clientes já sabem, os meus mentorados já sabem. 10 minutos é 10 minutos. A gente vai Aham. rir, vai. Aí, beleza, já deu aquela baixada na ocitocina, aí Isso, começa o quebrar o pau, né? gelo também, né? Porque às vezes chega tenso, né? Nervoso. Não, vamos quebrar o gelo, né? Vamos dar uma Total. risadinha. Pronto. É muito É. bom. Não dá pra servir um uísque pelo Zoom, então dá-lhe risada. Bom, então vamos lá. É, queria falar com você, Ju, sobre o percurso que você fez, né? Que você percorreu, trazendo um Cristo revelado, né? Um Cristo totalmente desmistificado, digamos assim. E você deu várias aulas no canal do Círculo, eu acompanhei algumas que foram espetaculares. E aí a gente escolheu trazer esse bate-papo explorando o que ficou oculto para a grande maioria das pessoas, que é o que dá a entender nos estudos, né, que você fez, inclusive, da vida de Jesus. O que realmente aconteceu, ou a gente pressupõe que aconteceu, né, na vida Uhum. dele, revelando verdades, né, sobre ele ter vindo como esse ser encarnado, talvez muito mais humano do que a grande maioria acredita, né? Eu achei Uhum. demais essas aulas que você deu. E eu queria começar aqui abrindo esse quadro, te perguntando como que surgiu essa ideia, então, de explorar sobre Jesus, né? Como que foi Você isso? sabe, ô Jó, você sabe que no final do curso eu cheguei à conclusão de que fazia 30 anos que eu estava sendo preparado para dar essas aulas. Nossa, Gil, sério? Porque eu me lembro como se fosse hoje, quando eu tinha 9 anos, a gente começou a frequentar umas rodinhas de terço que tinha na vila da minha avó Maria e do meu avô Paulo. E por uma dificuldade financeira que os meus pais passaram, quando com 10 anos até, nós mudamos para a edícula do fundo da casa da minha avó, né? Que foi a edícula
que várias tios meus começaram ali, pelo menos meu pai, acho que meu tio Paulo, teve uns tios que começaram a vida ali de casado e depois iam para casa, né, para não ter o aluguel, aquela casinha de fundo de vó, né? E os meus Uhum. pais, pelo menos, começaram a vida ali e depois nós voltamos ali, já com 3 filhos, né? E, e nessas rodas de terço era muito interessante, porque sempre se fazia uma leitura do evangelho e os vizinhos comentavam, era uma prática super gostosa, porque sempre era na casa de um vizinho, né? E aí se fazia uma leitura, se comentava um pouco sobre o que estava acontecendo na vida e tudo mais, e aí começava o terço. E quando eu comecei a frequentar com 9 anos, eu era sempre eleito para fazer a leitura e para começar os comentários, né? Eu me lembro como se fosse hoje, quer dizer, daquele grupo de pessoas adultas com 50, 60 anos, quietinho lá, ouvindo o que eu tinha para falar, né? Olha. Então eu tinha que ler, tinha que estudar, tinha que interpretar e tinha que fazer o meu comentário. E ali começou, né? As pessoas perguntaram, onde que você aprendeu? Onde você fez curso de oratório? Eu falei, nas rodas de terço da Vila Liberdade. Olha, que legal. E depois foi interessante porque eu entrei no movimento da renovação carismática em 1997. Foi o grande breakthrough, o primeiro grande breakthrough da minha vida, onde começam minhas experiências mediúnicas, minhas experiências transcendentais, né? Experiências de interação, né? Que estavam ali num contexto de dogma, mas que eram muito reais, né? Eu fui treinado em mediunidade naquele movimento. Eu Uhum. entro para o movimento em 1997, um ano depois que o meu principal mentor, General Alfredo Maciro Shoa, tinha desencarnado em 1996. O Shoa volta para a pátria espiritual em 96 e eu começo meu trabalho espiritual em 97. E na renovação carismática eu me aprofundei muito, eu cheguei a fazer teologia bíblica, teologia pastoral, etc e tal. Mas é claro que depois que a gente acorda ou desperta ou reconfigura a consciência e que você percebe que você não cabe mais dentro daquele dogma católico, cristão, né? Que você começa a entender que a vida pede um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de consciência, né? Eu comecei a perceber que nós não conhecíamos Jesus. Uhum. Existe até um preconceito muito grande entre os espiritualistas e coisa e tal. Se você pegar uma Bíblia, por exemplo, e ler um trecho do Novo Testamento, tem gente que, nossa, arrepia, passa mal, porque eu fui queimada na fogueira pelo catolicismo. Existe toda uma aversão, né? Por quê? Porque a figura de Jesus ela está soterrada por séculos de institucionalismo religioso, né? O Jesus que a gente vê nos altares das igrejas, o Jesus que a gente vê sendo anunciado por pastores, por padres, ele tem muito pouco de quem foi Yeshua de verdade. Por isso que eu escolhi o nome do curso Yeshua, né? Por Uhum. quê? Porque é para voltar lá na origem, quem foi ele, etc e tal, né? E, e, e é muito interessante essa investigação, Joyce, porque a gente começa a descobrir coisas, né? Onde é que Jesus estava dos 12 aos 30 anos? Que ele some aos 12 anos no Evangelho de Lucas e volta com 30 e ninguém fala nada, né? Uhum. Onde é que ele Sim. estava, né? O que aconteceu? Como é que eram as primeiras comunidades? Para onde foram os apóstolos depois que ele ressurgiu e mandou todo mundo? A gente sabe de Pedro e de Paulo. Cadê o resto? O que o resto foi fazer? Será que os apóstolos tinham todos a mesma opinião? Será que eles tiveram. Porque assim, ó, senta para fazer uma roda terapêutica com 12 mulheres. Elas têm a mesma opinião, Joyce? Cada uma? Não tem. Você Mas é não, e você normal. sabe que você está falando dessas perguntas, eu fiz catecismo, eu fiz uns anos, né, de catecismo, fiz até a crisma, né, e foi muito interessante, porque foi na época que nós moramos na Itália. Lá não tinha nada relacionado à espiritualidade como a gente tem aqui no Brasil, né? Espiritismo kardecista. Dificilmente tem. Aí meus pais não conseguiram encontrar. Aí minha mãe falou: bom, vamos frequentar a igreja, porque é uma educação religiosa, as meninas precisam. E aí começamos. Mas toda a aula eu perguntava para as tias do catecismo coisas assim, do dia a dia da vida de Jesus. E nunca tinha uma resposta, porque realmente, né, na Bíblia a gente encontra passagens muito rebuscadas, assim, de ações, né, que Jesus teve,
mas que não condizem com uma vida real, né? Ele teve vida real. E eu queria saber desses pormenores, eu queria saber o que ele comia, eu queria saber para onde que ele foi depois que ele morreu, que ninguém sabe me responder. Eu queria saber sobre os apóstolos, também como você está falando, né? Para onde eles foram depois? O que aconteceu? Então, realmente, são coisas que acabaram ficando ocultas nesse decorrer de tempo, né? E Não, que achei incrível que você está resgatando isso. e tem uma coisa interessante também, né, Joyce, porque o meu professor de teologia, que foi o Padre Lucas, foi inclusive meu mentor espiritual por muito tempo. O Padre Lucas era fantástico. Ele falava assim, gente, a gente tem que lembrar que a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de geografia, o Novo Testamento não é um livro de geografia, não é um livro de ciências, não é um livro de química, não é um livro de física, nem de medicina. Ele é um livro religioso, que narra experiências religiosas a partir de um ponto de vista religioso. Então, o que era importante para registrar era isso, né? Eles não estavam ali fazendo um documentário. Quem foi, assim, um pouco mais com esse espírito de documentário foi Lucas, que era discípulo de Paulo. Então, Lucas escreve de um jeito mais documental, e vai investigar, ele vai entrevistar as pessoas. Lucas viaja para Éfeso, onde a mãe de Jesus, Maria, vai morar com o apóstolo João depois da cruz. Ele vai entrevistar a Maria, ele vai por isso que a passagem da anunciação só é descrita em Lucas, porque Lucas foi atrás, ele era tipo um documentário, Lucas baixou o documentarista nele, ele foi atrás, né? E, e é muito louco, porque além de todo esse contexto que a gente precisa considerar, você tem a narrativa de cada um, né? Vamos dizer, dos oficiais aí, né? Marcos era discípulo de Pedro, então, todo o evangelho de Marcos, o foco é o que Pedro está fazendo, né? É quem Jesus foi para Pedro, né? O Lucas era discípulo de Paulo, então ele tem esse espírito documentarista. Mateus era discípulo direto de Jesus, mas ele vinha do judaísmo. Então ele quer mostrar para toda aquela turma que tudo que Jesus fez foi anunciado pelos profetas do passado, né? E João é outra coisa. João é o, entre aspas, o apóstolo predileto, o mais amado. Ele é o que tem uma experiência de amor mais profunda e é o único que não morre de martírio. João vai morrer de idade avançada depois que ele escreve o Apocalipse na ilha de Patmos. João, ele já vai ver um Cristo metafísico, né? É outra história. Né? Se não fosse João, a gente não saberia, por exemplo, do diálogo de Jesus com Nicodemos, onde ele fala: olha, é preciso nascer da água e do espírito para ver o reino. A água é o símbolo da matéria, né? Então, Jesus está falando nitidamente da doutrina da reencarnação. Por quê? Porque você vai ter que nascer da água e nascer do espírito. Nascer do espírito já são as iniciações espirituais, mas nascer da água significa encarnar, né? E o Nicodemos até fica com uma pulga atrás da orelha. Nossa, mas o senhor quer dizer que a gente vai entrar de novo na barriga da mãe? Ele falou assim, ai, mano, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Né? Jesus dá uma cutucada nele. E, aliás, tem isso também, né, Joyce? A gente lembra muito do padre na igreja, né? Então, você vai ler uma passagem, você parece que entra um velho na tua cabeça e começa, naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cara, é um porre, porque distorce, não tem interpretação. Jesus era tão sagaz. Tinha resposta que você via que ele estava com tolerância zero, sabe? Tinha resposta que você via que ele estava com a pá virada. Tinha resposta que você via que ele estava sendo bem-humorado e tal. E tudo isso fica soterrado em, né, atrás daquela coisa do ai, nós somos aqui sérios, nós somos Jesus, aquela coisa chata que realmente coloca Jesus num lugar onde ele não é um ser humano. Então, ninguém pensa que Jesus fazia cocô, ninguém pensa que Jesus comia, ninguém pensa que Exato. Jesus teve ereções noturnas quando adolescente, porque ele era humano, Era humano, exatamente. entende? Uhum. Então ninguém pensa essas coisas e isso faz muita falta, porque isso aprisiona a gente no pensamento religioso. Então, ai, Uhum. mas Jesus era Deus, né? Ai, ele podia fazer essas coisas, né? Quando ele próprio fala, não, cara, se vocês tiverem uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer tudo que eu faço e coisas maiores,
Ou seja, ele não veio para ser colocado no altar, ele veio para levar todo mundo para o altar. Ele veio para levar todo mundo lá para cima, né? É Sim. uma coisa bem diferente do que a gente vê por aí. Ele foi um exemplo de muita humildade, né? De muito coração, de um ser humano mesmo, né? Muito empático, totalmente diferente desse endeusamento, né? Que você está falando, realmente. E não é, não, e é engraçado porque, cara, é só você ler o Evangelho com contexto, né, com chaves de compreensão, que você vai ver que ele veio para nos levar para além da religião. E o que nós Uhum. conseguimos fazer foi pegar tudo que ele ensinou e criar uma nova religião em Criar uma cima. nova religião. Exatamente. Cara, parece CPI, sabe assim? Você Aham. abre uma CPI de corrupção onde os investigadores da CPI são corrompidos Sou durante o corrompida. processo de investigação. Você fala assim, alguma coisa deu errada nesse processo. Sabe uma coisa que eu achei muito legal que você abordou em uma das aulas, que foi inclusive aquela que você me mandou para assistir? Que você fala, né, que existem várias vertentes de uma interpretação da vida de Jesus. Você pegou 4, se não me engano, né? 4 estudiosos ali. E aí você faz até uma brincadeira. Será que Jesus, desde pequenininho, já andava nas águas da banheira quando a mãe ia dar banho nele? Né? Então, esse contexto, né, de acreditar que ele já veio, esse Cristo, que já tinha tudo muito claro na consciência, e por outro lado, né, tem esse outro lado de uma interpretação um pouco mais realista, que seria de um processo que ele vai passando até a lembrança total, né, do que ele veio fazer, do que ele veio viver, qual foi a missão dele aqui. E eu achei muito legal as coisas que você traz, né, os elementos, os pergaminhos. Conta um pouquinho pro pessoal aqui. Existem duas teorias sobre a consciência de Jesus, que uma delas é a teoria, entre aspas, do desmaio reencarnatório, né? Então a consciência dele perderia a noção de quem ele é durante o processo encarnatório e ele iria despertando aos poucos. E uma outra teoria de que ele sempre soube exatamente quem ele era, né? O que faria de Jesus uma criança no mínimo estranha, né? Você vai ter evangelhos apócrifos, por exemplo, que fala que ele está esculpindo um passarinho de barro e aí alguém vem chiar com ele que ele esculpiu um passarinho de barro no dia de sábado que não podia, ele vai assopra o barro e o passarinho sai voando, né? O barro vira um pássaro de verdade. Então é uma coisa meio bizarra, né, de você pensar. E por outro lado, você tem a teoria de que não, ele não tinha essa consciência desperta, ele vai despertando, né? E ele vai ancorando pouco a pouco, primeiro, a noção da sua identidade, quem ele era no contexto sideral, né? Da hierarquia sideral. Depois, o que ele veio fazer. E terceiro, quem é que ele deveria canalizar, né? E eu gosto muito dessa teoria do despertar, a teoria da iniciação, eu chamo essa de teoria da iniciação, porque você vê que ele vai avançando em graus, né? Então, quando ele, no Evangelho de Lucas, por exemplo, o último vestígio que vai ter é ele com 12 anos no templo, depois some, e ele volta com 30 para ser batizado por João, né? O que ele ficou fazendo, né? Nesses 18 anos aí. E você vai Exatamente. ter pergaminhos no Oriente, em monastérios tibetanos, que vão dizer que ele escapa de Jerusalém, né, com 12 anos, justamente porque estava chegando a idade do casamento, entre 13 e 14. Ele escapa e vai até a Índia, Tibete, né? Ele vai se encontrar com a hierarquia do budismo, da yoga, do hinduísmo. Ele vai vivenciar a meditação, ele vai vivenciar aqueles ensinamentos, né? E, e, Interessante. esses monastérios, eles têm registros de um personagem chamado Isha, I-S-S-A, Isha. Isha vai lembrar muito a fonética de Yeshua, né? Que era Uhum. a fonética no aramaico. Então é como se o nome fosse sofrendo, né?
Você provavelmente já foi chamada de Josi várias vezes, né? Eu sou chamado de Luciano em toda aula. E o Luciano. Luciano Posati foi. Eu recebo Luciano, Fabiano, Cristiano, Fulano, Beltrano, qualquer merda que rima com Juliano. Então você imagina, se com Juliano eu já sou Fabiano e Luciano, Yeshua pra Ixá, minha filha, Ainda é mais na pronto. Índia, né? Eles têm um sotaque super forte lá, enfim. A Sim. própria questão da língua, né? Modificaria um nome facilmente, né? Não, e esse personagem é muito interessante porque ele começa a pregar contra a filosofia da separação de castas na Índia. Ele começa a falar contra o institucionalismo religioso. É bem a cara da treta que Jesus arruma, né? Exato. E diz que esse cara fala do amor, fala do perdão, faz milagres, né? E que num determinado momento ele volta para a terra natal dele, no Oriente Médio, e depois há registros de que chega a notícia de que ele foi morto pelo Império Romano. Hum, A notícia da crucificação chega até o Extremo Oriente e fica registrado nesses pergaminhos em monastérios no Tibete. Então é interessante perceber. E o que isso, por que isso é importante, né, Joyce? Porque parece que a gente está aqui só filosofando coisas vagas e coisas que poderiam estar sendo ditas numa roda tomando vinho. Mas a grande questão é que esse Jesus que está em cima do altar, como um Deus inalcançável, ele é inútil do ponto de vista de exemplo. Agora, uhum, esse Jesus que mete o mochilão nas costas e vai procurar, vai buscar a sua identidade, quem ele é, o que ele veio fazer e quem ele deveria canalizar, esse Jesus pavimenta um exemplo para a gente que é de sacudir, né? Eu é vejo até o verdade. movimento que você está fazendo agora de reposicionar sua marca, seu trabalho, né? Do despertar Joyce Elisa para o divino, né? Quer dizer, veja que coisa interessante isso, porque é toda uma jornada que vai trazendo clareza da sua identidade, a sua identidade traz clareza sobre o seu lugar de pertencimento e sobre o fluxo que você deve canalizar, né? Uhum. Então, aquele Jesus perfeitinho que nasce, eu sou o representante do Cristo, já sabe de tudo, aquele Jesus é inútil do ponto de vista de exemplo para Joyce. Agora, o Sim. Jesus que mete o mochilão nas costas vai até o Oriente, passa mais de 15 anos lá, entendendo Uhum. quem ele é. Na volta, para na pirâmide de Quéops, no Egito, para ser iniciado. E na pirâmide de Quéops ele vive realmente o perfeito acoplamento com a consciência crística, e aí sim ele está pronto para começar o trabalho. Esse Jesus fala muito mais com a Joyce, com o Juliano, do que a estatuinha que está em cima do altar, né? Com certeza, e literalmente fala, né, Ju? Porque eu estive na Índia, depois eu fui para o Egito, eu entrei na pirâmide de Quéops. Eu falo, eu fiz a mesma E eu, coisa. você fez também, né, Ju? Eu não sabia disso, eu soube pela tua aula, eu não sabia que ele tinha feito essa iniciação, nem que tinha ido para a pirâmide. E me trouxe, assim, um esclarecimento de muitas coisas que eu senti lá dentro, porque a energia ali é uma coisa absurda de forte. Eu quase É. desmaiei, né, de tão forte que eu senti a energia passando. E aí, quando você trouxe isso, ficou muito mais claro, né? Porque, poxa vida, Jesus passou ali. Então É. é óbvio que a energia, né, de alguma forma, ela fica impregnada ali, né? E a gente sente, né? Quando você me gravou aquele áudio, eu falei, cara, Joyce, foi exatamente assim. Eu chorei de soluçar em cada degrau, né? Desde a primeira pedra lá de baixo, eu chorei de soluçar porque basta você olhar para aquela pedra, o tamanho daquela pedra, e você percebe que todas as ilustrações de todos os livros de história que contam a construção daquela pirâmide são mentira. Eu me lembro, Joyce, eu tinha livro que mostrava um bloco daquelas pedras em cima de uma canoa de madeira, Ai, meu Deus do céu. É, eu subindo também pelo lembro. E E puxando, né, com as cordas, o imagina. pessoal com uns cabinhos de vassoura assim empurrando ela. É Aham. ridículo. É uma coisa ridícula, uma coisa ridícula. E essa sensação realmente, você fala assim, meu Deus, eu estou literalmente pisando onde Yeshua pisou, entrou como Yeshua e saiu como Cristo, né?
Ele entrou como Yeshua e saiu como Cristo. E, bom, tanto quanto você, agora você vê que você voltou de lá ressignificando todo o seu trabalho, reposicionando todo o seu Exato. trabalho. Eu voltei de lá e fundei o Círculo, né, em 1º de setembro de 2017. Né, era para ter fundado em 1º de agosto. E aí surgiu, diferente de você que é chique, eu fui para trabalhar mesmo, né? Eu tinha chicotada nas costas ainda, brincadeira. Mas eu trabalhava, eu prestava assessoria de marketing para a SP Hair Cosmetics, que é uma marca fantástica de uma brasileira que está ensinando empreendedorismo e autonomia financeira para as mulheres do Oriente Médio, a Cristiane Sintra, que eu sou muito fã dela. Eu fui para desbravar vários clientes com ela lá. E eu lembro que eu falei para a Cris, eu falei, olha, eu vou, fico 15 dias, sou seu escravo e seu servo, rainha, mas um dia eu vou para a pirâmide de Quéops. Esse é o meu preço. Perfeito. E ela falou, tá feito, amigo, tá feito. E olha, deixa eu só te contar um detalhe, talvez o pessoal não saiba. Quando eu fui para o Egito, na verdade foi um chamado, né? Eu fui para uma tarefa planetária com o Matias de Stefano, que acho que eu te contei, né? Sim. E a gente fez um trabalho de preparação, e o último dia de preparação energética foi dentro da pirâmide, foi uma mini iniciação que a gente recebeu lá dentro, numa noite de lua cheia. Foi visita privada mesmo, entramos só nós, né, do grupo do Matias, para fazer essa preparação para o dia seguinte, que seria a tarefa planetária, de alinhamento planetário, né? Então, essa coisa da pirâmide ser esse lugar de iniciação, né, por toda a questão energética, a localização geográfica e tudo mais, né, que a gente conhece da pirâmide, é realmente um fato, né, que se confirma de novo com a história de Jesus, né, que você trouxe muito sabiamente. E fez muito sentido para mim, Ju. Eu tô ouvindo você falar aqui da sua experiência subindo cada degrau e chorando, tô me emocionando aqui, porque foi isso mesmo, uma emoção enorme que quando eu fui, eu achei que era de lembrar desse lugar que eu tenho certeza, né? Eu já até regredi em vidas passadas. Eu vivi no Egito, fui sacerdotisa, por 2 vidas, inclusive. Mas hoje eu entendo que não é só essa memória, né? É Uhum. sentir aquilo ali, É uma que é energia impregnada, realmente. exato, muito forte. Eu me lembro que quando a gente começou o projeto pedagógico do Círculo, numa reunião, a Olivia, que faz parte da nossa equipe espiritual, a gente falou assim, e aí, Olivia, montamos a escola, e agora? A gente dá aula de quê? Que a gente sempre foi meio assim, sabe? A gente ia pondo o pé e a espiritualidade ia pondo o chão embaixo. E ela falou assim, olha, comecem pelos mistérios, porque os mistérios, eles ancoram a experiência subjetiva do ser humano, né? E a pirâmide e todos os mistérios que ela contém, desde o seu da perfeição dos seus ângulos, a forma da sua construção, a energia que ela canaliza, ela é um monumento que ancora as experiências subjetivas. O que eu quero dizer com isso? Ancorar, trazer para a terra algo que antes era etéreo, era espiritual, era algo que não conseguia pegar. Quando eu subia aqueles degraus, Joyce, que eu punha a mão naquelas paredes, na perfeição daquelas rochas enquadradas, nos detalhes, né? Tem partes que tem ranhura, tem partes que tem detalhes assim, gente, que são absurdos. É Eu punha a impressionante. mão naquilo e eu falava assim, é real. O que eu estou vivendo é real, eu não estou ficando louco. Louco está o resto do mundo que não entendeu o que é que isso aqui significa, o que é que isso aqui fala, né? Uhum. Então, ancorar a experiência subjetiva é isso, é você perceber que o mundo mental, o mundo das nossas ideias, esse mundo que vai se reconfigurando a cada vez mais e colocando cada vez mais a gente no nosso fluxo, ele é de verdade, né? O bom e velho diálogo do Harry Potter com o Albus Dumbledore na King's Station, no último filme, né? Professor, Sim. isso é real ou só está acontecendo dentro da minha cabeça? Ele fala, mas é claro que isso está acontecendo na sua cabeça. Mas por que é que isso deveria significar necessariamente que não é real? Né? A Uhum. realidade mental, ela molda as estruturas, ela molda a nossa vida, ela afeta
não é? Profundamente a nossa vida. E, e Uhum, isso, e isso tem consequências objetivas. Eu acho que nesse ponto, voltando para Yeshua, né? A uhum. iniciação de Yeshua, veja, Yeshua vai e tem uma experiência de acoplagem com a própria consciência crística dentro da pirâmide. E a partir dali, essa fina sintonia tem consequências objetivas. Nós não estamos falando de uma experiência subjetiva, metafísica, espiritual que ficou na brisa, né? Que é o que a gente vê muito hoje. As pessoas ficam perdidas, às vezes até seduzidas a ficar muito mais com o pé lá do que com o pé cá. E a espiritualidade é sobre materializar coisas. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar clara, e a iniciação de Jesus ela traz isso, né? Porque a espiritualidade é sobre a matéria. Parece Ai, Ju, estranho te isso. amo. É exatamente isso que eu tô sentindo, exatamente isso que eu tô trazendo com o movimento divino, é essa materialização da espiritualidade, sem ficar tanto na filosofia, nessa conexão para fora, né? Vamos trazer para o material, para ação, que foi exatamente o que Jesus fez. Ai, que delícia! Eu vou, eu vou te dar um testemunho com direito a um rolezinho, mas eu acho que vale a pena. Vamos ver. Em 2018, nós recebemos uma canalização de um ser, de uma pessoa, aparentemente uma mulher chamada Ekon, que Aham. ela se apresentou como sendo da frota do mestre Ashamil, das Aham. naves que se manifestavam em Alexânia para o general Shua. E esse ser disse para a gente assim: olha, como vocês cumpriram a tarefa que foi confiada para vocês com a produção do último documentário, nós iniciamos no nosso plano um movimento para começar a materializar. E veja, esse está publicado na página do Círculo. Materializar tijolo por tijolo. Isso é uma comunicação de 2018. Ai, meu Tijolo Deus. por tijolo, esta que será a primeira casa de muitas da escola de pensamento que nós temos imaginado para o Círculo. E eu quero te mostrar. Dá uma olhada se tem tijolo por tijolo na casa Nossa, que vai ser a primeira olha. escola do Círculo. 5 anos depois, né? Nós muitas vezes ficamos com o pé muito no ar e nós esquecemos que espiritualidade tem um objetivo que é materializar a transformação. Conhecimento ele tem que gerar movimento e transformação. Senão não dá, senão não vale a pena, senão não tem sentido, né? Aham. E, Tô aí emocionada. eu vou sentar aqui fora. Ah, meu Deus. Que lindo isso. E eu acho que é uma coisa muito importante. Ai, nossa, vou fazer uma cena aqui que vai ficar chique. Já deveria ter pensado nisso antes. Mas Hã. é que tem tanta furadeira e tem tanta gente trabalhando em tanto canto nessa casa essa semana que a gente não sabe exatamente onde que a gente vai estorvar e onde que a gente não vai. Mas eu vou parar aqui. Ah, ó que lindo, ó. Ah, Ó, que merchan casona exclusivo linda. do canal da Joyce Elisa, hein? Isso aí, gente. Março, sabe o dia já? Não, ainda não, né, Jô? Não tem dia certo para abertura, né? 1º de março a gente está com as portas abertas. Talvez um pouco 1º de antes, março. né? É assim, Aham. a gente está com as portas abertas todo dia, menina, porque eu falo que desde que eu vim para cá não teve um dia que eu não recebi visita. É aluno que descobre onde É? a Que sede é, que passa demais! aqui. É Ai, que verdade. show! Mas Aí, aí, pô, te pessoal, reconheci você de março longe. Você fala, foi pela barriga, né? Não, não, foi pelo cabelo. Eu falo, tá bom, foi que pela legal, que barriga. gostoso. Mas aí, já já vai estar disponível aí pra gente conhecer, gente. Em março, E portas ó, o abertas Wi-Fi é aí bom, para tá vendo? conhecer. É ótimo, ó, tá fora, tá pegando perfeito. Tá pegando Maravilha. perfeito. Eu vou até parar aqui no carro do alemão, vou botar aqui, ó. Ah, que Olha só. beleza. Olha, a gente tem muita araucária aqui, ó, Joyce, que é uma coisa que não tem muito em São Paulo, ó, que é essa árvore aqui, ó. Ela parece Ah, um eu guarda-chuvinha, conheço. tá? Uhum. Ela parece um guarda-chuva. E aqui no estado do Paraná, elas são um patrimônio do Paraná. Então, Ah. você vê umas coisas muito legais, que os caras constroem o prédio ao redor da araucária, porque não pode tirar a araucária. Ai, que show. Eu É uma conheço coisa a muito legal. araucária.
trabalhava em Minas com café, né, antes de começar esse caminho todo, né, espiritual. E lá tem bastante, né? E também é patrimônio, né, Ah, preservação. Tem Minas, que olha, man não sabia. tem bastante lá em Minas também. Até plantei uma na fazenda de um produtor, ficou linda. Ele foi me mandando fotos, ficou enorme. Araucária, muito linda. Ela fica, a bicha cresce mesmo. Ela Ela é espicha rápido, danada. né, uma barata. É, e ela solta, só que ela fica soltando essas folhas aqui, quer ver? Olha o tamanho das coisas que ela solta. É uns galhos, ó, que Uau! ela solta e fica sequinho. Mas isso aqui é uma beleza para fazer Nossa, fogueira. Vamos fazer umas fogueiras aqui com umas magias de lua cheia, Joyce. Você já pode vir boa! queimar tuas ervas aqui que vai dar certo. Fazer as rodas aí na fogueira, maravilhoso. Tá tudo propício. Tá tudo propício. Ai, ai. Muito bom. Tá Pronto, fiquei acomodado paradinho aí? agora. Tá. Então, e Ju, você estava falando, né, dessa questão da iniciação de Jesus e tudo mais. Qual foi a reação do pessoal? À medida que você foi trazendo isso, o que que as pessoas foram falando assistindo a tua aula? Como é que foi? Eu acho que cada vez mais, né, com todo o movimento que o curso de Yeshua, foram 40 aulas, né, Joyce, abertas no Foi YouTube, coisa uma pra média de caramba. uma hora e meia. Foram pelo menos 30 anos de estudo ali, de Nossa. jornada, de compreender, de estudar. A bibliografia do curso são 18 livros, né, além dos 30 anos de estudo. Mas assim, eu acho que a coisa mais marcante que as pessoas começaram a me dizer, foi assim, eu voltei a ser amigo de Yeshua. Eu Ah, voltei a gostar dele. Eu voltei a falar com ele, né? Claro que falar com Yeshua ou falar com Jesus, falar com o Cristo, são metáforas, não é, que a gente desenvolve para sintonizar a consciência crística, né? E a gente não pode esquecer que a consciência crística ela é a inteligência que rege o universo. Claro, nós estamos aqui dando um nome ocidental barra oriental, consciência crística, mas existe essa força, essa projeção do todo no universo, né, que opera o universo, que opera as uhum, leis. Né? Nós não estamos falando mais da lei universal, nós estamos falando de quem opera a lei. Né? é. Então, a sintonia com essa consciência, ela evoca em nós o nosso melhor. Né? Então, seja a pessoa vai escolhendo o símbolo de Jesus, de Yeshua, do Cristo, etc e tal, mas o fato dela estar disposta novamente, né, de haver uma predisposição mental a essa sintonia, é uma predisposição a ressignificar, a integrar, né, a unir, a viver unidade, né? Quando a gente Uhum, vive unidade, a gente conjuga a diferença, né? Eu acho que isso é muito bonito. A unidade, ela é uma ação, ela é um verbo que conjuga o diferente. É diferente de uniformidade. Uniformidade não tolera o diferente, uniformidade quer padronizar, né? Então eu vejo um movimento das pessoas descobrindo quão útil é olhar para a vida de Yeshua e perceber que ele tinha as mesmas tretas que a gente tem hoje. Ele viveu as mesmas tretas, ele passou pelos mesmos perrengues, ele enfrentou a mesma hipocrisia que a gente enfrenta hoje, não é? E ele uhum. trouxe uma visão extraordinária do ponto de vista de nova terra, né? Você estava lá no Congresso do Círculo ano passado. A minha compreensão é que o projeto Nova Terra é só a primeira etapa de um projeto muito maior chamado Reino, né? E esse reino, ele tem uma carta constitucional, ele já tem uma constituição declarada, publicada, né? Que é o Sermão das Montanhas. Então são as virtudes, as atitudes, a transcendência, a ideia de reino como um estado de consciência, não mais como não essa ideia idiota da religião de que parece que o reino de Deus é um lugar, né? Fica em cima da nuvem, né? Você digita reino de Deus Dificilmente no Google, alcançável, né? Imagina, quem digita sou eu reino para de Deus alcançar? no Google Imagens, você vai ver, vai aparecer um velhinho sentado em cima de uma nuvem, quer dizer,
uma fantasia meteorológica. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus, ele é um estado de consciência, né? Ele está dentro, ele não Uhum. está fora, né? É. E quando a gente atinge esse estado de consciência, a gente deixa de ser vítima da lei de causa e efeito e passa a ser operador da lei de causa e efeito. Eu acho que esse é o grande segredo iniciático do Sermão da Montanha, porque ele nos Uhum. outorga o poder de ser operadores da lei criada pela consciência crística, não mais vítimas, né? Eu não sei se você repara isso, mas as pessoas têm uma sensação de uma coisa de vitimação. Ai, porque na vida passada eu chutei a costela do cachorro, aí nessa vida eu vim com o nariz torto, não sei o quê, para pagar aquilo. Fica uma coisa É, meio tem bastante. idiota, muito limitada, muito fraca. E quando na verdade não, a lei de causa e efeito é que tipo de causas você está operando agora e que tipo de efeitos você quer, meu caro. É uma mesa de sinuca. Uhum. Calcule bem a batida na bola que você É vai botar as capas. autorresponsabilidade, né? É parar de ser um mimado que chora pelo que aconteceu como se não fosse culpado, mas diferentemente, né? Se tornar responsável pelas suas próprias atitudes, né? E tomar É, ações positivas em relação a isso. Né? Para parar é, de repetir os mesmos erros, né? completamente, Uhum. completamente. Sim, E sim. aí dentro disso, é claro, nem vai dar tempo da gente falar hoje, mas bom, fica pelo merchandising, né? O Uhum. que a gente vai fazer dia 11 de fevereiro lá no World Trade Center? Eu vou fazer uma segunda parte que eu não fiz no curso das 40 aulas, que é justamente o estudo dos pergaminhos do Mar Morto, dos tais evangelhos apócrifos ou evangelhos gnósticos, tá? O que traz de novo esses evangelhos? Eles não só trazem uma perspectiva de Jesus um pouco ainda diferente, mas uma interpretação diferente. Mas o que eles vão trazer mesmo é um modelo de comunidade que se formou a partir dos ensinamentos de Jesus, diferente da comunidade oficial que depois foi adotada pelo Império Romano e se tornou o cristianismo oficial do Império. Por quê? Como eu estava falando, né? Eram 12 apóstolos, entre aspas, 12 opiniões diferentes sobre Jesus, 12 experiências diferentes com ele. Sim. Algumas experiências dessas deram origem a um grupo que depois se tornou o grupo oficializado pelo Império. Os borrachudos estão me matando aqui, viu, Joyce? Eu tô vendo vocês coçando aí de até te falar. Que depois se tornou o grupo oficial. Então, os cristãos que primeiro foram perseguidos todos pelo Império, depois o Império adota uma opinião, né? Imagina assim, ó, o equivalente disso seria assim. Vamos lembrar do último congresso do Círculo. Tava eu, você, o Pava, a Aline e o Fernando do canal Vibrando Alto, a Mônica de Medeiros, a Margarete Áquila, Yuri. tava o Yuri Levi, ó o sangue já. Ó. Tava o Yuri Vixe. Levi, eu tô dando sangue para essa live, Joy. Tava o Tom Miller, né, do Verdade Mundial. Tinha vários pensadores assim do YouTube, Pava, já falei, bom, tava todo mundo lá, certo? Uhum. Imagina que todos nós, de repente, começamos a ser perseguidos pelo governo brasileiro porque são os espiritualistas estranhos. Então a gente começa a ser perseguido, começa a ser preso. Mas imagine que o que tem a melhor lábia de nós, que provavelmente sou eu, faça uma amizade com o governo e aí a minha versão passa a ser a versão oficial do governo. E aí Uhum. todos vocês que não concordarem 100% comigo são classificados como herege. Então aí eu, que tive a minha versão oficializada, passo a perseguir, matar e queimar todos vocês. Então, o que aconteceu com o cristianismo primitivo foi isso, né? Você tinha diversas vertentes e diversos pensamentos, era uma discussão rica. Então, por exemplo, na comunidade gnóstica, você não tinha a hierarquia do clero. Sim. Na comunidade gnóstica, os cristãos se reuniam e eles decidiam na hora quem é que ia celebrar a ceia, por exemplo.
Então a gente podia se juntar lá, não, a Joyce hoje vai fazer a ceia. Vai pegar o pão, vai partir e vai distribuir, né? Ah, o Juliano hoje vai fazer a confissão, vai fazer a unção. Não havia hierarquia. Por quê? E aí é muito importante, né? Porque para os cristãos gnósticos, a ressurreição era um evento místico. O Cristo que É. ressurge não é o Cristo que sai do túmulo, é o Cristo que sai deste túmulo aqui, ó. Ele sai Hum. deste túmulo para brilhar aqui, nessa consciência. Então, nesse sentido, não é uma organização externa que vai dizer que tipo de espiritualidade que eu vou viver. É uma organização interna. É uma organização de consciência. Você vê que é absolutamente revolucionário e conversa absolutamente com o nosso tempo. Então, eu Sim. estou, inclusive, a principal fonte bibliográfica é uma estudiosa chamada Elaine Pagels, que eu vou levar no dia 11 de fevereiro, no dia do encontro de Yeshua. Ela tem poucas publicações caríssimas, porque, claro, não é uma coisa popular, né? Não é tipo, 10 passos para se tornar uma mulher de sucesso, essas bosta desses livros fast food que a gente vê por aí. Então, Sim. pô, eu paguei 530 pau no livro da mulher, para você ter uma ideia. Sério? Porque Caramba! são livros muito difíceis de encontrar, que têm ideias assim absolutamente revolucionárias, que não são publicadas por aí. E que vão ser os temas das 3 aulas que nós vamos fazer no dia 11 de fevereiro, que eu até estava tentando, antes da live começar, eu estava tentando convencer a Joyce aí, né? Ah, Falei, mas depois disso eu Joyce, vou. só para Depois economizar pra... esses 530 pau aí já valeu a pena. Não, e Não, é só de você verdade, falar Joyce, ó. desse livro eu já fiquei curiosa. Não, e é Não, verdade, mentira, e eu é a já ia. primeira vez, ó, é a primeira vez que a gente está fazendo um evento no Círculo. Esse evento é o evento Yeshua. Ele é um congresso de sintonia com a consciência crística, então vai ter música, vai ter aula, vai ter momento espiritual, né? Engraçado que nós estamos preparando coisas muito loucas, assim. É. Liga o seu mindset, liga o seu app de espírita agora e pensa assim, ó, pensa com a cabeça do espírita agora e o convite da consciência crística falando assim para você: tanto tempo longe de você, quero apenas lhe falar. A distância não vai impedir meu amor de lhe contar. Cartas já não adiantam mais. Eu quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de vontade. Olha que coisa linda, né? Tem N expressões da arte que podem ser reinterpretadas a partir de um desejo de sintonia com a consciência crística. E é o Ai, que nós vamos acredito fazer muito nesse nisso. dia. Nós vamos Ai, que cantar, demais. nós vamos tocar, nós vamos fazer um monte de coisa. E aí eu estava te falando, é a primeira vez no Círculo que a gente está tentando fazer um evento completamente democrático. Então, a pessoa Aí pode eu ia participar comentar sobre isso. online, ela pode participar Uhum. online, pode participar presencial lá em São Paulo no dia 11 de fevereiro, e os ingressos são a partir de R$19,90. Gente, olha que maravilhoso. R$19,90. Tem vários valores, né? Dependendo da situação financeira aí, dá Vários para ir, não valores. tem desculpa, né? Vários valores. Eu E é achei muito muito lindo vocês bonito, fazerem Joyce, isso. porque a gente abriu, né? O ingresso mais caro custa 499, o ingresso mais barato R$19,99. E a mesma experiência para todo mundo, é o mesmo conteúdo, o mesmo livro de Que 530 lindo. pau, né? Para todo mundo. E é Sim. muito interessante, porque a gente fala assim: olha, escolha o preço de acordo com a sua condição de vida atual, né? Seu momento de vida atual, e a consciência que você tem do quanto isso pode agregar na sua vida. A gente joga Uhum. para a pessoa, assim. E está sendo uma experiência muito válida, Joyce, porque Que legal. as extremidades não nos representam. Nem o preço mais caro, nem o preço mais barato. E é bonito ver, tem muita gente que vai no ingresso mais caro, no mais generoso, tem gente que vai no ingresso realmente mais barato, porque é o que está vivendo. E você vai vendo a distribuição das pessoas e você começa a perceber o quanto esse corpo é orgânico, né? Uhum. Quanto nós somos diferentes, mas todo mundo cabe lá dentro, todo mundo cabe nesse ideal. E é muito bonito de Muito ver. legal. Eu achei legal Então, as frases que vocês puseram ali em cima do valor. Tem uma frase para cada valor. Achei o máximo. tem, Cada tem. frasezinha.
Muito Sacaneando, né? legal. Tamo junto na Pindaíba, R$19,90. Demais. Acho que eu A tinha cara do tomado um Juliano. vinho aquele dia lá. Não, Eu mas acho que fui eu, dá mas uma ter tomado um animação, vinho. até você fala: "Meu, isso aqui é demais", sabe. A pessoa se Ah, sente ali já porque tem que ser conectada, "vamos autêntico, embora". né? É. Aham, Eu não sim. gosto dessa empáfia que cria essa separação, sabe? A É. gente frequentou por muito tempo esse lugar onde o altar era uma coisa para poucos, né? Uhum. Aí a ideia de João é tão clara, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, né? O Evangelho de Sim. João é todo assim. O verbo habita no meio de nós. Aí o primeiro milagre, o que que é? Uma festa que os caras erraram na medida do vinho. Onde você já viu? Onde já se viu um casamento judeu, os caras errarem no número? Nunca. Nunca. O que aconteceu com os convidados encheram o cu de cachaça, Joyce. Encheram, beberam tudo que podia. E Jesus estava lá no meio dessa farra. Entendeu? E aí acabou o vinho, ele vai e faz mais vinho para a festa não Mais vinho parar. ainda. Mas Ju, Que é olha, isso, o eu tô verbo mora no imaginando meio de nós. exato. Eu tô só imaginando a energia que vai ser esse congresso, Ju, porque esse tipo de conexão, não é qualquer conexão, né. É uma conexão, assim, de amor Não, que a gente não consegue descrever. Eu tô parece que eu tô sentindo já aqui, sabe, como é que vai ser. Porque é muito forte, né. Eu tenho certeza que vai ser desse jeito, eu, forte. eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga psicóloga, Maria Martinez, que ela fala assim que o dia que a gente resolver sexualidade e religião na vida das pessoas, os consultórios terapêuticos vão ficar vazios. Que quase sempre ou a treta é religiosa, ou a treta é sexual, né? Sim. E eu acho que esse tipo de sintonia nos liberta, sabe? Uhum. Desse jeito antigo de pensar a espiritualidade humana como uma propriedade da religião e coloca a gente num lugar de livres pensadores espiritualizados, como falava o Saulo Gomes, né? É Uhum. um lugar onde a gente pode ser livre, onde a gente pode ser leve, principalmente. Tá sendo comido pelos marimbondos aí. É, Marimbondos não, né? como diz o. Borrachudos. Você sabe que o Yogananda teve uma vez que um borrachudo picou ele e ele foi dar um tapa e parou no meio do caminho, né? Hã. E o mestre dele falou: termina. Ele falou: não, eu não devo matar isso. Ele foi querer dar uma de espertinho pro mestre dele e falou assim: você já matou ele na sua mente. Só conclui. Aí ele falou assim: a maior não violência é um ato mental. Falou. Aí eu falei: gente, tô lascado. Mais 15 encarnação só por causa dos borrachudos que eu matei essa semana aqui no circo. Vixe. Borrachudo, A gente dá o barata, sangue. pernilongo. Não, nós estamos dando sangue por essa sede, literalmente. Gota a gota, mas nós estamos dando. Mas eu vou falar, Juliana, a qualidade de informação que você traz nessa série é incrível, gente. E assim, você fica ali querendo assistir até o final cada aula, porque o Ju ele tem esse jeito, né? Ele vai envolvendo você na história e nas hipóteses, nos livros. Você quer chegar no final, não tem como. Tá incrível. E vale a pena ver todas as aulas e vale muito a pena ir lá. Eu já tô sentindo essa energia linda que vai ser lá. Não, e Vai ser tá todo mundo maravilhoso, Ju. convidado. Ó, inscrição é lá no circuloescola.com. A gente está, Uhum, inclusive, com vários amigos como a Joyce, batendo um papo sobre eixo essa semana, porque nós tivemos muitos problemas com as multinacionais de mídia aí, né? uhum. Que não simplesmente não aceitaram a nossa verba publicitária, boicotaram nossas Nossa, que campanhas, absurdo isso. fizeram um absurdo. Porque tudo aquilo que vem para fazer a gente pensar fora da caixa é boicotado por essa Matrix aí. Já não é de hoje, né? Se o meu mestre não tivesse sido crucificado por um império, eu ficaria mais conformado da minha campanha, né? Não estar rodando, mas sabendo quem eu sigo, eu sei que isso que está acontecendo é justamente para fazer isso se propagar ainda mais, né? Foi a Uhum. perseguição que fez com que
o evangelho dele se espalhasse, então vai ser a perseguição que vai fazer com que essa ideia nova também se espalhe agora. E esse é o modus operandi, né? Tamo Sim, junto, de qualquer significa que jeito. está fazendo a diferença, Ju, essa é a É, certeza, né. com certeza. Ju, olha, muito Obrigado, obrigada pelo Joyce. bate-papo, O que, foi o que maravilhoso. sobrou de mim, o que sobrou de mim te saúda, né? Eu já tô ficando anímico aqui sem sangue, adorei. Meu Deus do céu. Obrigada, viu, Ju. Você me trouxe Eu muitas que coisas agradeço. bonitas, muita emoção, e vou estar lá, dia 11, pode contar. Obrigado pelo apoio, querida. As Querida. portas da sede do Círculo estão abertas para você e para suas deusas. Ai, Que esse aqui gratidão, seja o Ju. templo do seu trabalho, tá bom? Será bem-vinda quando quiser. Quando Ai, obrigada, vou estar quiser. aí Com sim. direito a cheirinho, café expresso bem passado. Maravilhoso. Bom demais. Ju, valeu, viu? Beijo no coração. Até a próxima. Obrigado. A gente se vê dia 11. A gente se vê. Tchau, pessoal. Até a próxima.